Sustentabilidade é estratégia e não custo. Bem-vindos ao podcast #ESG, soluções sustentáveis do nome ao conteúdo. E aqui a gente fala de ESG sem enrolação. São acertos, mas também alguns erros, são ideias práticas e conversas reais com pessoas que estão transformando o seu jeito de fazer negócio. Porque ESG não é papo de moda, é um caminho para construir um futuro mais inteligente, ético e possível. Vem com a gente! Bom, e no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho então sobre o que aconteceu aqui no Brasil durante a COP30, em especial sobre as práticas sustentáveis que podem servir para inspirar, o mercado de forma geral. Eu sou a Camila. E eu sou a Kátia. E prepare-se, porque nesta edição especial sobre a COP30, nós vamos falar e apresentar soluções para você aplicar no seu negócio e também que podem te ajudar na hora de escolher produtos e serviços. A COP30 colocou o mundo inteiro mais uma vez diante da crise climática. É inegável que a gente está vivendo tempos diferentes, né? E aí eu pergunto, quantas vezes você já ouviu ou você já falou, gente, que clima mais louco, que tempo maluco, não é? A gente está sentindo na pele essas mudanças climáticas, esses extremos, né? São eventos cada vez mais intensos e frequentes, como enxurradas, enchentes, vendavais, ciclones, secas e por aí vai, né? O frio, em pleno verão. O frio agora em pleno verão. E a COP, ela nasceu justamente por conta disso, para que a gente possa discutir sobre como mitigar e como diminuir esses efeitos das mudanças. É isso aí. A COP, ou seja, a Conferência das Partes, ela foi criada aqui no Brasil, durante a Rio 92. E a sua primeira edição ela aconteceu alguns anos depois, em 95, na Alemanha, e ela nasceu, na verdade, como um espaço de negociação entre países signatários da ONU para o enfrentamento da crise climática. Então, são encontros anuais, organizados pela ONU, onde se definem metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também ações de combate e mitigação desses eventos climáticos extremos, que a Camila comentou agora, e sendo hoje também atuando como um grande laboratório de decisões, interesses, mas também algumas contradições. Aqui na COP30, realizada em Belém, Joana? A sustentabilidade precisou sair do discurso e entrar na prática, com toda a logística, com a questão de energia, gestão de resíduo e a própria relação com o território. Isso. E aí nos leva então a uma pergunta central, que serve muito para o mercado. Será que é possível realizar um grande evento internacional de forma realmente sustentável? E a resposta para essa pergunta ela não é nada simples, Porque não existe perfeição, mas existem boas escolhas. Isso. E a COP30 ela mostrou, na verdade, que a sustentabilidade ela nasce de uma intenção clara. Tem que ter transparência e também reconhecimento dos próprios limites. E entre acertos e falhas que aconteceram e estão acontecendo ainda, surgiram práticas que são possíveis, que são replicáveis e que ajudam a separar a ação climática real do que é o greenwashing. E é justamente aí que está o maior aprendizado, para empresas, para cidades e para todos nós, com menos discurso e mais processos, mas que tenha também menos imagem e mais impacto. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje. Então, no mundo do ESG, quem é visto é sim muito bem lembrado. E hoje a gente recebe aqui a engenheira ambiental e sanitarista, a empresária em frente à Origem 56 e nada mais, nada menos, meus amigos, do que a pessoa responsável pelo plano de sustentabilidade da COP30. Joana Massari, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Joana. Muitíssimo obrigada pelo convite. Adorei esse convite de poder estar aqui com vocês. É uma relação que me traz também muito orgulho, Afinal, fui aluna de vocês durante a minha graduação. Então, acho que o meu trabalho também é um resultado do trabalho de vocês. E eu vejo muito a qualidade da educação que eu tive aqui, refletindo hoje na minha atuação profissional, Então, me traz muita segurança e vocês fazem parte dessa história também, com certeza. Bom, Joana, conta um pouquinho mais pra gente sobre você
E como que foi, né, você chegar nesse ponto de atuar dentro da COP30? Como é que isso surgiu, assim, entrou na sua vida? Nossa, eu falo que foi Deus, assim, porque, bom, sou engenheira ambiental e sanitarista, né? Já atuo na área há pouco mais de 10 anos, desde a época da faculdade, me formei aqui na Univale. E desde a época da faculdade eu já comecei a atuar profissionalmente. Primeiramente na área da educação ambiental e depois fui evoluindo, né, com alguns trabalhos. E ao longo dos anos, há uns 5 anos atrás, eu me mudei para Belém do Pará, a trabalho também. Então, toco os negócios lá, temos empresa lá de consultoria ambiental, engenharia ambiental. E esses últimos 2 anos foram 2 anos bem atípicos, digamos assim, para a região amazônica como um todo, por conta justamente da COP30. Então, a princípio, eu não tinha ainda uma oportunidade de atuação direta na COP, mas sim, o mercado já estava mudando, então a gente já começou a ver uma procura muito maior, um interesse muito maior por serviços de sustentabilidade, meio ambiente. Legal. Então, isso acho que já é um super legado que a COP trouxe, né, principalmente para a região amazônica, mas para o Brasil como um todo. Mas não tinha ainda nada diretamente com a COP. E aí, assim, aos 45 do segundo tempo, eu recebi uma ligação de Brasília com esse convite, né, para participar de uma conversa, a princípio uma entrevista. Se eu não me engano, era um domingo à noite, assim. Caramba! Você pode participar de uma reunião amanhã às 8? Uma entrevista? Eu falei, claro, vamos lá. Bem 45. Foi bem tempo. 45, assim. E aí, já, né? e aí eu tava lá já cedo, fizemos uma reunião, uma entrevista online. E aí eles já falaram, olha, você pode começar amanhã? Caramba! E foi literalmente assim, mesmo. de um dia para o outro. Eu entrei para o time de sustentabilidade da COP30. E minha vida mudou completamente, assim. A gente brinca que fomos abduzidos pela COP. Então, já tem alguns meses que estou nessa missão. Deixei os negócios, as empresas um pouco de lado para assumir esse enorme desafio. E ainda seguimos mais um tempinho aí. Muito bem. E agora que o evento já terminou, para a grande maioria, mas acredito que para vocês ainda não, né? Então a pergunta, né? Será que é possível, de fato, realizar um grande evento internacional que seja de fato sustentável? Onde é que ficaram os limites? O que trouxe de aprendizado para você? Essa primeira pergunta já é muito interessante, né? Porque realmente é um desafio muito grande. A COP30 é o maior evento climático mundial. Então, não existe nada maior no mundo, no planeta, que seja maior do que uma COP, né? São Realizar 190, uma COP. Não sei quantos países exatamente participaram aqui, mas são 190 países que tratam disso, que estão dentro desse acordo. Sim, a gente recebemos, né, no Brasil, em Belém, chefes de Estado e lideranças do mundo inteiro. Então, realmente, a Amazônia ficou no centro do mundo, né, por um período. E marcou uma fase importante da nossa história. E realmente no Brasil, de modo geral, nós temos diversos desafios nessa temática ambiental, de sustentabilidade, saneamento básico, principalmente. E na região amazônica não é diferente, são inúmeros desafios, principalmente falando em saneamento, tratamento de efluente, de esgoto sanitário, gestão de resíduos. Então, eu acho que trouxe um desafio muito maior, né? Claro que muito foi criticado no Brasil receber um evento como esse, realizar a COP30, mas a realidade é que, se você olhar historicamente, todos os lugares locais que receberam uma COP tinham seus desafios e suas particularidades, e alguns bem semelhantes, inclusive, do que o que enfrentamos por aqui, né? Então, não foi fácil, não tivemos muito tempo de preparação. Isso foi algo que nos consumiu muito, né? O trabalho foi muito intenso, era 24 horas, assim, dormindo pouquíssimo, para realmente conseguir entregar um evento ali no início de novembro que estivesse dentro dos parâmetros aceitáveis e exigidos, né, em sustentabilidade.
E resumindo aqui, para as pessoas entenderem, né, o que é fazer um evento sustentável nessa dimensão. A primeira coisa é respeitar o Host Country Agreement, que é o HCA, que é o acordo de sede do país que vai sediar o evento, nosso caso o Brasil, com a ONU. E nesse acordo de sede, eles já trazem ali inúmeras exigências, e inclusive exigências a respeito de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão social, que foram todos temas que foram trabalhados por nós. Então, a partir disso, né, principalmente do HCA e da legislação brasileira, algumas normativas internacionais também, nós elaboramos um plano de sustentabilidade para o evento. Então, considerando todos esses aspectos. E esse plano ele envolvia desde a montagem, então a construção, o pensar do evento, a montagem do evento, a operação e agora a desmontagem, né? Ainda estamos, a COP passou, o evento passou, mas ainda temos trabalho. Então a equipe de sustentabilidade ainda segue acompanhando até sair o último parafusinho. Foi chamado no domingo para reunião segunda e já começou no mesmo dia? Já comecei no mesmo dia. Mas isso foi quanto tempo antes de começar a COP? Isso foi início de setembro. A COP foi em novembro, então tive 2 meses praticamente de trabalho, assim, foi realmente muito intenso. Acho que é um ponto legal de trazer aqui para discussão é que você falou, né, a gente teve que criar um plano para a realidade local. Sim. E a sustentabilidade é isso, né? A gente tem ações, tem práticas sustentáveis que a gente pode utilizar de diversas formas, mas elas têm que se adaptar para a realidade local, né? Que é totalmente diferente de um lugar para o outro. Sim. E aí, pegando esse gancho, né? Quando a gente fala de sustentabilidade em grandes eventos, o que realmente faz a diferença em ter nesses eventos? E o que é só greenwashing, né? Porque, às vezes, nesses eventos grandes, vai ser um evento sustentável. Quando você vê, eles só fizeram uma maquiagem verde lá e acham que estão arrasando, né? Sim. Eu acho que uma das nossas maiores preocupações e um dos nossos maiores objetivos, inclusive, era de deixar um legado. De fato. Então, isso foi muito falado, vocês devem ter ouvido nas notícias, na TV, o legado da COP30, né? Um dos grandes legados era a gente deixar um rastro, digamos assim, de impacto positivo, porque executar um evento desse porte gera muitos impactos e passivos ambientais. Então, no nosso plano, realmente, a gente tinha não só a legislação brasileira, como eu falei, mas também normativas internacionais para seguir, e é justamente o que você trouxe, né, Camila? Como é que a gente adapta tudo isso para uma realidade que às vezes não está compatível ali com o que está escrito no papel, né? Um papel aceita tudo. E a gente precisa realmente fazer acontecer a sustentabilidade. Então, nossa preocupação em relação a isso era muito grande. E quando, né, você traz o greenwashing, por exemplo, a gente desenhou um plano de sustentabilidade adequado à realidade amazônica. E aí foi muito importante ter profissionais que vivenciam essa realidade. Que estão inseridos nesse território. Estão inseridos, que atuam na área, que conhecem as particularidades, a questão cultural. Tem muita coisa envolvida, né? Então isso é um ponto muito importante. E a gente teve um cuidado muito grande de verificar, assim, são muitas partes interessadas, né? Muitos stakeholders aí nesse bolo COP30. Então, a gente teve o cuidado de buscar a regularidade de todos os fornecedores, de todos os parceiros envolvidos. Então, desde a questão documental, né, de compliance, até realmente verificar. Então, a gente fez muita visita técnica a empresas parceiras ou fornecedores de serviços, de ir lá ver a empresa, por exemplo, de coleta de efluente. A gente buscava lá toda a parte documental para ver se eles estavam regularizados e a gente ia a campo atestar se de fato eles estavam fazendo o que eles se propuseram a fazer. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, muita transparência durante o processo, né? Monitoramento. Então, a gente tivemos, né, e temos ainda muitos relatórios, acompanhamento, equipe técnica em campo o tempo inteiro, né, para garantir que realmente a gente não tenha casos de greenwashing, né? Foi algo que a gente ficou muito preocupado que acontecesse, porque acaba manchando uma reputação, né? E aí eu não falo só de COP, mas
de toda a área ambiental, de profissionais. A gente tem, né, no Brasil, profissionais excelentes, empresas excelentes. E é uma pena quando acontece algum caso assim, né? Porque acaba meio que botando todo mundo no mesmo bolo ali. Então, acho que principalmente... perdendo a credibilidade, né? Exatamente. Acho que principalmente é isso, assim, é transparência, é dados, números e impacto positivo de fato. Deixar um legado para aquela comunidade, para aquela região. Você comentou ali de se adaptar às características locais, né? Me surge uma curiosidade agora. Os fornecedores, as pessoas que estavam envolvidas na organização, você tem uma ideia do percentual de empresas que eram da região? Olha, a gente tem esse número, vai ser incluso isso nos relatórios, né? São números que a gente ainda está trabalhando, mas era uma das nossas metas, inclusive, de ter um percentual expressivo de profissionais e empresas da região amazônica, de Belém, ou ali da região metropolitana. E nós conseguimos essa meta. Eu não lembro agora de cabeça exatamente os números, mas conseguimos atingir a meta. E isso fez total diferença, porque realmente tivemos atores que estavam envolvidos ali diretamente com a construção do evento, que conheciam de fato a realidade local. E quais são os maiores desafios, então, que foi para você, em tão pouco tempo, transformar, na verdade, esse discurso todo numa realidade local? Olha, foram diversos desafios, assim. Acho que um deles, assim, de fato, foi conseguir chegar no objetivo de certificar o evento. Então, logo de início, nós já nos comprometemos a certificar a COP30 em 2 ISOs, 2 normas internacionais, que é a 20121, de gestão de eventos sustentáveis, e a 14068, que trata de gestão de carbono. Legal. E são normas que são muito exigentes, né? A 20121 mesmo é uma norma que ainda é pouco conhecida, apesar de COPs anteriores também já terem se certificado, conseguido se certificar. É uma norma relativamente nova, pouco conhecida e bem complexa. Imagino. E é uma norma internacional, né? Então tem esse desafio de ajustar metodologias e procedimentos para a gente conseguir atingir. E o fator tempo. Então, a gente nunca tinha tempo para nada, praticamente, né? Então, era tudo para ontem. E ainda se propuseram, né? Foi um desafio, assim, porque... e aí, um outro desafio, né? Que é um combo, assim. Foi de lidar com tantos atores. Então, a gente estava ali, governo federal, governo estadual, do Pará, o município, né? Prefeitura, empresas. Todas as empresas estavam envolvidas ali com o evento, fornecedores de produtos e serviços. E a própria sociedade, né, de modo geral. A ONU. A ONU foi um grande desafio, porque eles são realmente bem exigentes. Sim, ainda bem, né? Eles são muito exigentes, assim. Um outro desafio muito grande também foi realizar uma gestão de resíduos, também com um nível de exigência muito alto, inclusive que nós mesmos nos propusemos. Legal. Colocamos metas bem ousadas, numa realidade de um município que recicla, por exemplo, menos de 1% dos seus resíduos. Uma taxa de desvio de aterro muito baixa. Então, enfrentamos diversos desafios aí pelo caminho. E, graças a Deus, conseguimos superar. Hoje, inclusive, nesse momento, está acontecendo a certificação da ISO 121, lá em Brasília. Está ocorrendo agora a cerimônia. E, para a gente, é uma grande alegria, porque realmente... O desafio era tão grande, para vocês terem uma ideia, que muita gente desacreditava na nossa equipe e falava que a gente não ia conseguir. Vocês não vão conseguir. É pouco tempo. Tinha infraestrutura, além de tudo, para receber, né, isso tudo. Vocês tiveram que criar toda uma rede, toda uma infraestrutura para conseguir absorver isso, né? E foi uma parceria. É uma forma de provar, na verdade, que mesmo um desafio lá em cima, se vocês querem, vocês... consegue, né? Era uma equipe diretamente de cerca de 20 pessoas no time de sustentabilidade. Caramba, e dentro disso, para a gente conseguir atingir esses resultados, o nosso plano de sustentabilidade ele abrangia praticamente 8 temas específicos ali. Então, a gente tinha grupos de trabalho com temas específicos, gestão de resíduos, gases de efeito estufa, comunicação, inclusão social, acessibilidade. Então, foram diversos temas que a gente abarcou ali, porque quando a gente fala de sustentabilidade, vem muito
a questão de gestão de resíduos, né? Água, energia, efluente. Sim. Mas vai muito além, né? A própria questão da acessibilidade. O evento foi inteiramente acessível. E isso foi muito bom, porque a gente tem um público que precisa, né, de adaptações. Então, a gente conseguiu oferecer isso. Inclusive, infraestrutura na cidade. Então, a gente tinha uma linha de ônibus, por exemplo, exclusiva para a COP30. E ônibus acessíveis. Então, a gente consegue também deixar um legado muito grande com todas as ações que a gente trouxe. E aproveitando que a gente está falando dessas práticas, né? Eu sei que várias dessas práticas ainda vão sair oficialmente nos relatórios que vão vir daqui para frente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de quais práticas que foram implementadas na COP que você acredita que poderiam, que deveriam, como você acabou de citar, né? Ser replicadas tanto em empresas quanto em cidades. Bom, eu gosto de falar que a sustentabilidade já deixou de ser um extra, um diferencial, e é algo que todo tipo de empresa deve praticar. Né? Não é mais aquela coisa assim, não, empresas grandes, multinacionais. Não. Cabe, na verdade, né? A sustentabilidade cabe. Se adaptar à empresa, é isso, né? Ela cabe em todas as realidades, né? E a gente provou isso nesse caso da COP30, por exemplo. E o funcionamento foi mais ou menos como de uma mini cidade, né? Porque a dimensão era realmente muito grande. Mas a gente conseguiu mostrar também para todas as empresas que estavam envolvidas esse caminho. Então, algumas delas, por exemplo, não tinham tido ainda esse contato tão intenso com práticas sustentáveis dentro do seu negócio. E começaram a entender, viram realmente a importância disso, né? E como aplicar no dia a dia, como adaptar. Então, eu acho que é um grande exemplo, assim, o relatório de sustentabilidade, ele vai sair, vai estar disponível para todo mundo, é um relatório público, onde a gente conta essa história, a gente conta os desafios, as práticas, as inovações que a gente implementou, e vai servir de grande exemplo, assim, a própria ISO 20121, apesar dela ser uma norma muito exigente, né, não é todo mundo que vai buscar essa certificação, claro, mas é um norte, né, então você pode ter acesso ali a esses documentos, essas normativas, e ter um norte para onde seguir. E eu acho que também é muito importante trazer aqui que o nosso plano de sustentabilidade, a gente não inventou a roda. A gente não quis ficar trazendo coisas assim mirabolantes, né? A gente já tem uma legislação ambiental no Brasil que é bem robusta, né? Inclusive é exemplo para muitos países. Política Nacional de Resíduos Sólidos e por aí vai também, né? A gente tem muita normativa interessante em relação a isso, né? E isso já é um grande norte. Então, a gente se baseou, além da legislação, das normas, o nosso plano, os objetivos do nosso plano, eles estavam focados em atender os objetivos do desenvolvimento sustentável da própria ONU. Então, já existe um acordo global sobre isso, né? Com metas bem específicas. Então, no documento, a gente traz isso como base para a construção do nosso plano de sustentabilidade. E é um caminho que as empresas podem super seguir, né? Se vocês entrarem aí no site da ONU, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vocês conseguem ver lá todos os 17 ODS, né? Mais o 18º agora proposto pelo governo federal. E as suas metas, né? Os objetivos e as metas de cada um. E adaptar para a realidade do seu negócio. Então, o que faz sentido para o meu negócio, né? Nem tudo... Eu falo isso também, que às vezes as pessoas, nossa, mas eu não vou entrar nisso porque eu não vou conseguir atender, né, 100% todas as dimensões de sustentabilidade. Mas você atende aquilo que te cabe, o que faz sentido para o seu negócio, né, o que é cabível sempre tem, né? De executar. Sempre tem algum indicador, sempre tem algum itemzinho. E não é nem só numa ODS, tem vários ODS. A gente sempre gosta de falar que o importante é começar. Quando você escolhe alguma coisa para começar, você vai vendo que não é tão difícil. E você vai se desafiando, né, como negócio, como empresa, como empreendedor, a melhorias contínuas. Porque sustentabilidade é isso, né? Um processo de melhoria contínua. E quando você vai fazendo, vai aplicando isso, você vai vendo os benefícios que isso traz para o seu próprio negócio. Então, às vezes, nossa, eu acho muito difícil, eu acho muito complicado, eu acho muito desafiador. E quando começa, nossa, eu já fazia isso, né? Nossa, aqui eu conseguia... Né? Eu acho que às vezes as empresas já fazem as ações. Já fazem muita coisa. E às vezes nem desconhecem que isso é uma ação. Exatamente. Isso acontece muito. Acho que vocês também enfrentam isso, né? No dia a dia, trabalhando. Realmente, as pessoas às vezes já têm várias práticas sociais,
ambientais sustentáveis e não se dão conta do trabalho que elas estão fazendo. E é muito importante a gente registrar e mostrar também, né, para que isso se torne cada vez mais exemplo para outras empresas, instituições, pessoas. Exato. A gente tem tempo para mais uma perguntinha? Vamos lá. Pode. Quer que eu faça? Eu penso que, da maneira como você está colocando, Joana, parece que a COP foi uma grande escola, não só para o mundo, mas para o próprio local, né? Você viu na prática. Você comentou que tinham muitas pessoas. Quantas pessoas passaram por ali? Foram 40? Foram mais de 42 mil pessoas. 42 do mil mundo pessoas inteiro. Do mundo inteiro, diferentes culturas, diferentes locais, ali durante 2 semanas praticamente, e que vocês conseguiram mostrar na prática que, apesar dessa diversidade toda, colocaram em prática, né? E foi capaz de passar por todos esses desafios. O que você acha, na tua opinião, que foi o verdadeiro legado que a COP deixou, não só para a comunidade local, não só para o município, mas que foi um grande exemplo, um legado da COP agora para a região? Bom, acho que além do legado para aquela comunidade, né, tivemos em Belém e no Pará, mas principalmente em Belém, muitas obras que foram entregues, então obras relevantes, né, em termos também de saneamento básico, mas também da questão cultural. Então a cidade ganhou mais vida, a gente tem mais espaços públicos hoje para uso da sociedade, e realmente a gente viu, assim, de outubro para novembro, foi quando as obras foram entregues ali, começou a COP de fato, a cidade mudou. Então você vê as pessoas ocupando a cidade, ocupando as praças, vivendo a cidade. E isso permanece, né? A COP acabou, isso permanece, são obras que vão ficar ali realmente como legado. E eu acredito muito que isso faz parte da sustentabilidade. Uma cidade viva, onde as pessoas podem transitar com tranquilidade, com segurança, com recurso. Usufruir desses espaços de convivência. Exatamente. Então, assim, isso também é sustentabilidade, né? E esse foi algo muito importante. Nós ganhamos, também falo ganhamos, né? Também uma obra que foi do Porto de Outeiro, que era um porto que estava inativo há muitos anos, e através de um convênio do governo federal, esse porto foi reestruturado, reconstruído. Inclusive foi onde ficaram os 2 navios que aportaram lá e serviram de hotel, né, de hospedagem. Hospedagem para o pessoal da COP, né, que estava por ali, que estava acompanhando o evento, trabalhando também. Então esse é um grande legado, porque a partir daí a gente consegue ter um fluxo muito maior de mercadoria. A parte logística da região ganha muito, né, com a entrega desse porto. Mas para mim, o que foi mais importante, assim, que eu vejo de mais relevante que esse movimento da COP levou para Belém, foi realmente essa sensação de start, sabe, de acordar. Legal. Para esse tema, porque apesar de a gente estar falando de Amazônia, a pauta ambiental era muito negligenciada. A gente passa por diversos problemas. Né? É muito contraditório, né? Porque você está literalmente assim no meio o mundo inteiro olhando para a Amazônia. Exatamente. Então acho que esse foi foi o maior legado para mim da COP, foi de ter levado esse despertar para toda a sociedade e também para o poder público local, né? O próprio governo federal se envolveu muito, né, nessa questão da COP. Então, acho que a gente ganha como sociedade. E eu sinto muito que a partir de agora, daqui para frente, a gente começa a viver uma nova realidade. Principalmente na Amazônia. Muito legal. Joana, a gente está chegando ao fim. Infelizmente, foi muito rápido, né? Então, agradecer mais uma vez a sua presença. É uma alegria enorme te encontrar, reencontrar, estar aqui, né? E eu só acho que deu tempo, né, de ajustar tudo e você participar conosco. E compartilhar também a sua experiência, a sua vivência, esse desafio que você aceitou também, né? Então, estamos chegando ao fim. A gente gostaria de deixar um espaço para que você pudesse compartilhar uma mensagem final, ou se tem alguma coisa ainda que você gostaria de compartilhar aqui com a gente. Bom, as pessoas perguntam muito, né, da COP, de resultados, de números. Então, já deixo aqui essa informação, como já mencionei. O relatório público de sustentabilidade vai estar disponível para todo mundo em breve.
Então vai ser um importante canal de informações realmente fidedignas, né? De dentro mesmo do evento, com números, onde a gente vai conseguir entender esse panorama e também traçar novas estratégias, né? A partir daí, usando esse relatório como exemplo. Vai surgir ainda muita coisa, a gente tem alguns artigos que a gente quer publicar para contar essa história, contar os nossos desafios, lições aprendidas, né? Acho que é muito importante a gente compartilhar tudo que a gente viveu. E em breve também está saindo um artigo para a revista Na Prática Ambiental, onde eu conto junto com o Elden Vasconcelos, que foi meu grande parceiro de trabalho na sustentabilidade da COP, e a gente conta um pouco dessa nossa experiência profissional atuando num projeto dessa dimensão, né? Servindo o governo federal num projeto de cunho mundial. Então, em breve também, vocês vão poder acessar aí nas redes sociais Legal. Essa história, né? Entender um pouquinho mais dessa vivência que a gente teve. Só para complementar, sei que está terminando, Fiozinho, mas eu acho que quando você comenta assim, que vai sair o relatório, eu acho que é bem importante comentar que a sustentabilidade surge, não é do nada, vamos fazer qualquer coisa, mas existe um planejamento. Na execução, tudo precisa ser medido, quantificado, metrificado, para que eles possam ser analisados e aí sim, o que pode ser, o que foi muito positivo e o que pode ainda ser melhorado, né? Porque a Camila sempre diz, é sempre um processo, tudo pode ser melhorado. Então, quando a gente tem dados para analisar, ele é bem importante para ter esses indicadores. Sim. Né? Então, quando você apresenta esse relatório, eu acho que era bem importante a gente pontuar isso, né? Que na sustentabilidade isso é super importante, né? Quando a gente aplica em empresas, né, é exatamente isso que a gente faz. Então, a gente teve o evento da COP foi uma mini cidade, mas quando a gente aplica isso nas empresas, funciona da mesma forma. A gente precisa metrificar, quantificar, para conseguir acompanhar, né, definir os indicadores e poder traçar metas e continuar nesse processo. E entrar num ciclo de melhoria contínua, né? Todo esse nosso trabalho, ele ganha um respaldo muito grande com a certificação, porque de fato foi um processo que foi auditado, foi verificado, foi atestado, então tudo isso que você comentou, realmente a gente fez e foi comprovado, né? E é o que acontece também dentro das empresas, né? Trabalho de consultoria, enfim. E no próprio site da COP, se vocês acessarem o site da COP30, já tem bastante informação lá. Inclusive de acessibilidade, tem notícias, alguns números lá. E em breve também o relatório estará lá disponível. Que legal. E foi um grande prazer, né? Quanto profissional também chegar num ápice, assim. Eu sinto muito... Nesse momento, para mim, de fato, é um ápice na minha carreira, né? Com certeza. Estar atuando num projeto desse, servindo o governo federal, é um grande prazer. E vamos ver o que vem daí também, né? E mais do que só melhorias contínuas, né? Acho que também é importante destacar que a gente sempre fica... Como a gente sempre está nesse processo de, vamos melhorar, às vezes a gente esquece de olhar o que foi de bom, né? Sim. Então, tudo isso que você falou, né? Fica de exemplo para que possam replicar tanto em outras COPs, como também nas empresas, no dia a dia das cidades. Com certeza. Isso fica de legado, né? Isso também é um grande legado da COP. Entregar esse relatório com lições aprendidas, desafios. Mostrar que é possível. Mostrar que é possível, inclusive, com certeza, para as próximas, né? Então, tudo que se constrói vai passando, querendo ou não, de mão para outra, né? E os processos vão melhorando. Trouxemos inovações muito interessantes que a própria ONU gostou muito, assim... Vou dar um exemplo aqui que foi das embalagens compostáveis. Foi algo que eles ficaram bem impressionados realmente. E que certamente eleva a régua um pouquinho para a próxima equipe, né? Que vai assumir a COP31 aí. Você faça parte, né, da próxima equipe. Sim, será? Mas também fica de exemplo, como a Camila falou, né? Para as empresas também. E também pensando em políticas públicas, né? Então, se abrem alguns caminhos aí. Que, na verdade, eu acho que quando a gente viu que a COP vinha para o Brasil, para nós que trabalhamos com ESG, com sustentabilidade, ou que somos da área ambiental, fica aquela expectativa, né? Nossa, agora vem, então, será que agora vai? Finalmente? Então, fica essa dica, né? Fica a dica. E agora é a hora realmente de aproveitar esse momento em que o Brasil está bem aberto ao tema, já está bem sensibilizado, né? Acabamos de vivenciar coletivamente
a COP30. Então, acho que é um momento bem oportuno para a gente conseguir avançar na pauta ambiental, seja no setor público ou no setor privado. Perfeito. Então, faremos. Joana, muito obrigada por compartilhar a sua vivência, a sua experiência. Foi muito bom saber um pouquinho dos bastidores, né? Os resultados da COP, acho que todo mundo consegue acessar facilmente. Agora, o que acontece no dia a dia ali são informações que são mais difíceis de conseguir, né? Bom, muito obrigada. Um prazer te ver voando, né? Te ver ocupando lugares tão importantes, com tanta qualidade, com tanto amor, né? Muito amor, principalmente. Porque não é fácil, né? Verdade. Parabéns mesmo. Parabéns. Obrigada, super obrigada pelo convite mais uma vez. E muito sucesso para vocês, para o podcast. Para todos nós. Para todos nós. Bom, e para você que nos acompanha, né? Fica o lembrete, então, de que cada ação, cada escolha importa, né? E se você quer saber um pouquinho mais sobre o que a gente conversou aqui hoje, ou sabe alguém que precisa, né, escutar isso aqui, compartilha aí toda essa informação preciosa que a gente compartilhou aqui. E até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau.